Salve, salve, galera! Meu nome é o Andy e esse é o canal Cratera Geek. Invocação Fusão. Sem dúvida, uma das invocações mais poderosas e conhecidas pelos jogadores do Yu-Gi-Oh! Imortalizadas pelo protagonista da série Yu-Gi-Oh! GX, Jaden Yuki. Chamado este, que originalmente ocorria quando o jogador ativava uma carta mágica chamada Polimerização, que tem como efeito unir monstros, fazer fusões, para invocar monstros ainda melhores. Mais conhecido como o Rei Músico. Porém, com o tempo foram criadas novas cartas que fazem de forma ainda melhor a invocação fusão. Um exemplo delas é a carta foco desse vídeo, a Super Polimerização. Para aqueles que não conhecem, eu vou ler o efeito da carta para que fique mais claro do que eu estou falando. Descarte uma carta, invoque por chamado fusão um monstro fusão do seu deck adicional, usando monstros de qualquer lado do campo como matérias de fusão. Nenhum jogador pode ativar cartas ou efeitos em resposta à ativação desta carta. Ou seja, essa carta permite que você use os monstros do oponente e os seus, ou só os do seu oponente, como matéria de fusão. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar um top 5 de monstros fusão que podem e devem ser usados em combinação com a Super Polimerização. Na organização desse top 5, o que mais vai importar, na minha opinião, vai ser o quão genérico o monstro é, ou seja, quão menos ele exige um requisito difícil de ser invocado, pois assim torna mais fácil a realização da jogada, tornando a carta mais útil e mais poderosa. E se você curtiu a ideia, já chega com a voadora no like, se inscreve no canal e comentem aí qual monstro eu esqueci de falar, qual monstro você colocaria nesse top 5, qual monstro você mais achou que merece estar nesse top 5. Então vamos começar. E na quinta posição temos o Diplexer Chimera. Esse monstro fusão requer como matéria de fusão dois monstros Cybersos. Hoje em dia, galera, em torno de 27% dos monstros Links que existem no Yu-Gi-Oh! São Cybersos. Então muito facilmente você vai se deparar com um oponente que usa monstros Cybersos. E muito provavelmente no seu deck também terá monstros Cybersos. Então será muito fácil você acabar invocando, através da Super Polimerização, o Diplexer Chimera. O efeito dele não é lá tão bom, pois ele só vai funcionar mais se você realmente tiver cartas Cybersos no seu deck, mas eu vou ler aqui para vocês. Uma vez por turno, você pode oferecer como tributo um monstro Cyberso, e então, cartas mágicas e armadilhas e seus efeitos não poderão ser ativadas durante a fase de batalha nesse turno. Se essa carta invocada por chamado fusão é enviada para o seu cemitério, você pode escolher uma fusão cinética e um monstro Cyberso no seu cemitério, exceto essa carta, e adicioná-los à sua mão. Você só pode usar esse efeito do Diplexer Chimera uma vez por turno. Então o efeito não é tão genérico, pois pode ser que você não possua essas cartas para usufruir desse efeito, mas indiscutivelmente merece a quinta posição, pois requer apenas dois monstros Cybersos. E na quarta posição teremos o World Chalice Guard Dragon Al-Marduk. Esse monstro fusão requer como matéria de fusão qualquer 3 monstros Links. Então, muito facilmente você conseguirá combar ele com a Super Polimerização, pois praticamente todo deck usa monstros Links. O seu e o de seu oponente, em vários momentos do jogo, com certeza vão fornecer ao campo pelo menos 3 monstros Links, e aí você vai poder soltar a Super Poly e surpreender o seu oponente. Essa carta também é bem melhor do que a mostrada na quinta posição, o Chimera, pois além de tirar 3 monstros do campo com o efeito da Super Poly, ele tem um ataque alto de 3.000 pontos e uma defesa boa também de 2.600 pontos.
é um monstro de level 9, o que já facilita de você fazer algumas invocações, como o Calamities, que é um XYZ rank 9. E também possui um efeito bem interessante. Vou ler para vocês dar uma olhada. Deve ser primeiro ou invocado por chamado fusão, ou por invocação especial do seu deck adicional, oferecendo como tributo as cartas acima no seu controle, e nesse caso você não precisará usar a super polimerização, ou seja, você tem como invocar ele sem precisar sequer ativar uma carta mágica de fusão. Mas continuando aqui, essa carta pode atacar todos os monstros que seu oponente controla, uma vez cada. Quando um ataque é declarado envolvendo essa carta e um monstro link do oponente, você pode ativar o seguinte efeito: você pode banir do seu cemitério um monstro link com a mesma classificação link do que aquele monstro do oponente que você está batalhando e destruir aquele monstro do oponente. E se você fizer, você causa dano aos pontos de vida do seu oponente igual ao ataque original daquele monstro. Então, além de ser utilizado junto à Super Poly para tirar monstros do oponente e enfraquecer as jogadas dele, você ainda vai invocar uma carta muito boa que vai lhe ajudar no duelo, pois tem um bom efeito e tem um bom ataque. E em terceiro lugar, o monstro com o nome mais difícil da lista e talvez um dos mais difíceis do jogo também, Predaplant Trifeoverjuntum. Esse monstro fusão, ele requer 3 monstros do atributo Trevas no campo, o que é muito comum de acontecer, pois muitos dos melhores decks do momento têm monstros do atributo Trevas, principalmente cartas do deck adicional. Então, se você quer ter a super polimerização no seu deck de apoio, no side deck, ter esse monstro fusão é um ótimo negócio, pois muito facilmente ele vai contribuir para a sua vitória quando você estiver enfrentando decks que tenham predominância de monstros do atributo Trevas. Ele também é um monstro que tem ataque e defesa bastante altas, são 3.000 pontos de ataque, 3.000 pontos de defesa, e tem um efeito bem bacaninha também, que eu vou ler agora para vocês. Ele ganha ataque igual ao ataque original total de todos os outros monstros no campo com um contador predador. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos dessa carta uma vez por turno. Quando seu oponente invocar por invocação especial um monstro do deck adicional deles, enquanto você controlar essa carta invocada por invocação fusão, você tem o seguinte efeito rápido: você pode negar aquela invocação, e se você fizer, destruir aquele monstro do oponente. E ele também tem um outro efeito: se o seu oponente controlar um monstro com um contador predador, você pode invocar por invocação especial essa carta do seu cemitério para o campo em posição de defesa. E em segundo lugar, uma figurinha carimbada, o Mudragon of the Swamp. Esse monstro é amplamente recordado e utilizado quando se fala em super polimerização, pois é uma das invocações mais fáceis de se realizar através dessa carta, pois ele requer apenas 2 monstros com o mesmo atributo, mais tipos diferentes. Então muito facilmente o oponente vai em algum momento ter 2 monstros com o mesmo atributo e um tipo diferente, e caso ele não tenha, você vai ter como colocar um monstro com o mesmo atributo do que o seu oponente já tem no campo, só que de um tipo diferente, pois vocês terão decks diferentes. Isso é muito fácil de acontecer. Então aí você já joga a super polimerização e remove ou 2 monstros dele, ou um dele e um seu. Bom, o efeito dele não é lá essas coisas, nem o ataque, são apenas 1900 pontos de ataque e 1600 de defesa. Mas eu vou ler mesmo assim. Seu oponente não pode escolher como alvo essa carta, nem outros monstros no campo do mesmo atributo dessa carta como alvos de efeito. Uma vez por turno, você tem o efeito rápido de declarar um atributo, e essa carta se torna o mesmo atributo que você declarou até o final do turno. Ou seja, consequentemente, o oponente não vai poder trajetar com efeitos de cartas, não vai poder dar alvo em efeitos de carta com o atributo que você escolher. Então você escolhe o mais importante para o oponente. E no topo do pódio temos o Sterving Venom Fusion Dragon.
Este excelente monstro possui invocação super fácil através da super polimerização, pois requer apenas 2 monstros do atributo Trevas no campo, exceto monstros fichas, monstros token, mas ainda assim é muito fácil, galera, indiscutivelmente. E ele tem um ataque considerável, 2.800 pontos e 2.000 pontos de defesa. Mas o mais legal dele, além da fácil invocação através da super polimerização, é um ótimo efeito, que eu vou ler agora. Se essa carta é invocada por chamada fusão, você pode fazer essa carta ganhar ataque igual ao ataque de um monstro que foi invocado por invocação especial do seu oponente até o final do turno. E uma vez por turno, você pode escolher como alvo um monstro de nível 5 ou maior que seu oponente controlar, e até o final daquele turno, essa carta terá o mesmo nome do que aquele nome original do monstro que você selecionou, e também repassará os mesmos efeitos daquele monstro do seu oponente, nível 5 ou maior. E ainda de quebra tem mais um excelente efeito. Se essa carta invocada por invocação fusão é destruída, independente de como ela é destruída, você pode destruir todos os monstros que foram invocados por invocação especial que seu oponente controlar. É uma excelente carta, não tem como você pensar em super polimerização e não usar essa carta, pois como já falei anteriormente, muitos dos melhores monstros do momento são do atributo Trevas. Muitos arquétipos inteiros são do atributo Trevas. Então, além de ser um monstro muito forte, ele é muito fácil de invocar. Mas ainda tem mais por aí, fãs do duelo. Então é isso aí, galera. Mais uma vez chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Foi um prazer enorme para mim. Por favor, não esquece de deixar o like. Deixa aí o seu comentário, ajuda muito a deixar o vídeo relevante, visível. E deixa também a sua inscrição, incentiva bastante e eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários positivos, falando que gostaram do vídeo, as pessoas deixando o like, é muito gratificante para mim. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.